Boa tarde a todos. É um grande prazer dar início ao simpósio de História da Medicina, organizado pelos acadêmicos Orlando do Marques Vieira e Carlos Gottschall, que eu convido para tomar assento aqui à mesa. Por favor, acadêmico Orlando Marques Vieira, acadêmico Gottschall. Obrigado por terem organizado esse importante simpósio, que nós vamos ter História e Evolução dos Aneurismas no Brasil. Depois o acadêmico Gottschall vai nos falar sobre a maior descoberta do século. Estamos todos curiosos, ele não adiantou nada. Fica à esquerda aqui, Gottschall. Ele não nos adiantou nada qual é a maior descoberta do século, mas tem muita gente curiosa. Vários me perguntaram, inclusive. Eu só revelo o segredo depois. Só revelo o segredo depois. Depois nós vamos ter um chá acadêmico e todos os convidados devem ficar. Estão convidados também. Às 18 horas nós temos uma sessão secreta e às 19 voltamos com o assunto do Museu Histórico, professor Carlos da Silva Lacaz, com o nosso convidado de São Paulo, professor André Mota. Eu convido os nossos assistentes que tomem assento aqui na tribuna acadêmica à minha esquerda, por favor. Todos que estão aí no auditório vermelho, podem vir para cá, por favor. Fica mais perto dos palestrantes. Agora, então, passo a presidência ao meu querido amigo, nosso decano acadêmico Orlando Marques Vieira. Por favor, acadêmico Orlando. Boa tarde a todos. É um prazer vê-los no nosso auditório, acompanhando uma sessão de História da Medicina, que eu tive o prazer de realizá-la ou programá-la juntamente com o nosso acadêmico Carlos Gottschall, brilhante, que é do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, eu queria comunicar que se trata de, evidentemente, assuntos da história, não com sequência, mas sim assuntos que foram escolhidos pela sua importância e, principalmente, um dos temas, pela relevância que tem a Academia Nacional de Medicina na presença desse temário. Então, vou iniciar chamando a atenção que o tema escolhido de aneurisma, de cirurgia de aneurisma da aorta, foi escolhido pela importância dos cirurgiões brasileiros no mundo. Grandes cirurgiões brasileiros foram especialistas em cirurgia vascular e em cirurgia da aorta. E, principalmente, a Academia Nacional de Medicina teve grandes representantes e tem grandes representantes. Inclusive, que vai ser citada, vou ter oportunidade de abrir a sessão, a quarta operação sobre a aorta no mundo foi realizada por um acadêmico. De modo que tudo isso levou a nós expressarmos, trazermos esse tema para que ele seja expandido, que ele seja conhecido. A seguir, nós teremos a conferência do professor Gottschall, que é um assunto brilhante e que ele pode trazer realmente grande contribuição para o conhecimento da maior descoberta médica do milênio, que ele certamente revelará, mas que ele tem grande conhecimento sobre o assunto. E, finalmente, nós terminaremos também com uma escolha muito importante, que é trazer para nosso convívio, para nosso conhecimento, o que é o Museu da Medicina da USP, da Faculdade de Medicina da USP, conhecido como Museu Carlos Lacaz. De modo que eu estou plenamente confiante que todos os senhores terão agrado pelos temas, ficarão sensibilizados pelos temas, e nós vamos agora começar a sessão. Eu tenho o prazer de falar para os senhores, apresentando, então, o primeiro tema, que é a abertura desse simpósio.
Tá. Bom, boa tarde a todos. É uma grande honra e um prazer também estar aqui na presença de tantos ilustres acadêmicos e poder colaborar para o andamento deste curso, deste simpósio sobre história da medicina. A história nos enriquece a todos. Eu não confio muito em exercícios de futurologia. A verdade está sempre na história, porque o futuro depende do presente, e o presente depende do passado, e o passado não se modifica. Acredito que o método histórico seja tão importante quanto o método científico no estabelecimento do conhecimento. Então, é uma satisfação, mais uma vez, poder iniciar estes trabalhos com a história e evolução da cirurgia dos aneurismas da aorta no Brasil, que será desenvolvido pelo acadêmico Orlando Marques Vieira e pelo acadêmico Henrique Murad. Vou dar início à apresentação dos dados biográficos de Cândido Borges Monteiro, que foi ocupante da cadeira número 35 da Academia Nacional de Medicina. Temos a figura de Borges Monteiro, Visconde de Itaúna, Cândido Borges Monteiro, futuro barão, depois Visconde de Itaúna, nasceu no Rio de Janeiro a 12 de outubro de 1812 e faleceu a 25 de agosto de 1872. Fez os preparatórios, matriculou-se em 1827 na antiga Academia Médico-Cirúrgica, pela qual obteve, em 1833, a Carta de Cirurgião Formado. Nesse mesmo ano, em 1833, quando se organizaram as recém-criadas Faculdade de Medicina pelo decreto de 3 de outubro de 1832, conquistou por concurso na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o lugar de substituto na seção de cirurgia a 17 de dezembro de 1834. Ele recebia o grau de doutor em medicina. Em outro concurso, em 1837, obteve a cátedra de operações, anatomia topográfica e aparelhos. E de 1843 a 1844, regeu também a cadeira de clínica externa e respectivo lente, cirurgião-mor do Exército, e era o doutor Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, também da Academia Nacional de Medicina. Exerceu o magistério superior por mais de 25 anos, sendo aposentado em 1858, sendo notável tanto na cátedra, com a tribuna parlamentar, como um dos maiores e mais brilhantes oradores do seu tempo. Como notável operador, foi o primeiro que no Brasil praticou, no homem em vivo, a ligadura da aorta abdominal, assim, acima da cirurgia, da bifurcação das ilíacas, em 5 de agosto de 1842, tendo sido seu doente o que mais tempo sobreviveu a esta operação, conhecida como diástole Cooper. Sobreviveu por 9 dias. Resta acentuar que essa operação foi feita numa sua residência, no centro da cidade do Rio de Janeiro, com os requisitos técnicos impossíveis da época. 3 anos depois, a pedido de Velport, publicou a respeito dessa operação notável trabalho. Quer passar por outro? Então, nós temos aqui a figura de Cândido Borges Monteiro, e a seguir nós vemos as 3 primeiras operações, primeira de Cooper, a ligadura da aorta, depois a de James em 1825, Murray em 1834, e nós temos a cirurgia realizada por Monteiro em 1842.
Aqui nós temos a memória, a capa da memória da ligadura da artéria da aorta abdominal, precedida de algumas considerações gerais, operação do aneurisma. Memória essa que foi apresentada à nossa academia. Nós temos aqui então a capa dessa memória que consta da nosso acervo e do nosso arquivo na pasta correspondente a esse ilustre acadêmico. Fora do campo da ciência médica, cirúrgica, ilustrou-se não menos no parlamento da administração pública. Como tal, se estreou na Câmara Municipal da Corte, para a qual foi eleito vereador em 1848, sendo dela presidente de 1849 até o fim do quadriênio. De 27 de agosto de 1851 a 25 de abril de 1851, foi presidente da província de São Paulo. Sua vida parlamentar começara sendo deputado da Assembleia Provincial do Rio de Janeiro. Em 1857 foi eleito e escolhido para senador por essa mesma província do Rio de Janeiro. Em 1869, em viagem à Europa, de lá voltou com a imperador, a qualidade de médico da imperatriz, donde regressou com a família imperial em 1872. A 20 de abril desse ano, de 1872, foi ocupar como ministro da pasta da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A 25 de agosto desse mesmo ano, faleceu, pobre, quase sem deixar praticamente condições de sustento para a sua família, sendo então decretado pelo imperador pensão para toda a família. Somente a crise de curiosidade, uma pensão de 100 mil réis mensais para a esposa e cada uma das 3 irmãs 50 reais. 50 mil réis. Sendo primeiramente barão de Itaúna, fora agraciado com o título de Visconde de Itaúna, com grandeza, um mês antes da sua morte, por decreto 19 de julho de 1872. Era médico do Paço Imperial, conselheiro condecorado com vários graus da ordem brasileira e estrangeira e membro da então Academia Imperial de Medicina, que já foi citado, do Rio de Janeiro, e de várias outras associações científicas. Além dessas qualidades, publicou 14 considerações sobre as hérnias abdominais, em 1873, a amputação circular da coxa em 1838. Se perguntou sobre febre amarela em 1856, diagnóstico dos cálculos vesicais em 1845. Discursos escolares de 1841 e 1845 e regulamento de instrução pública de São Paulo em 1869. Esses são dados sucintos e biográficos do Visconde de Itaúna, nosso membro ocupante da cadeira 35, que foi o primeiro operador de uma aorta no Brasil, 4º no mundo, e que assim começa, naturalmente, passarei a palavra para o acadêmico Henrique Murat, que vai expor, então, a história em sequência da cirurgia dos aneurismas no Brasil. Muito obrigado. Pode onde quiser. Acho que pode ser aqui, né? Só pode dar para... depois eu quero. Bom, inicialmente gostaria de agradecer a possibilidade de falar sobre a história da cirurgia dos aneurismas da aorta, que é um tema que eu tenho bastante interesse. Agradecer ao professor Gotschall e ao professor Orlando Marques Vieira. O aneurisma, as doenças da aorta podem ser aneurismas, dissecções,
hematomas intramurais, úlcera penetrante, e a coisa mais importante é uma ruptura da aorta que ocorre com os aneurismas. Então, quando a gente pensa em aneurisma, a preocupação que você tem com aneurisma é basicamente a ruptura da aorta. Aqui mostra algumas pessoas importantes ou conhecidas que morreram com aneurisma da aorta. Esse aqui, opa, não vai não. Vamos lá. Opa. Bom, o primeiro lá à direita é o rei Jorge II, que foi o rei que inventou o imposto do chá, que acabou provocando a independência americana. O segundo é o Albert Einstein. Einstein ele fez uma cirurgia de colocação de celofane em volta do aneurisma, que era uma cirurgia que não deu muito certo a longo prazo. E, posteriormente, ele rompeu o aneurisma, e nessa época o Dr. DeBake já estava operando aneurisma, mas ele recusou a cirurgia e acabou morrendo. O terceiro aqui em cima é o ator George C. Scott, que foi muito popularizado, conhecido como General Patton. Aqui embaixo a Lucille Ball, que era daquele I Love Lucy, que foi um programa que foi muito acompanhado na televisão. Esse outro eu não sei quem é, e essa moça aqui é a Flo Hyman, que é ela era uma jogadora de vôlei americana. Ela deu uma cortada num jogo no Japão, saiu andando, esse vídeo eu cheguei a ver, ela saiu andando e caiu morta. E era um aneurisma dissecante aorta numa doente com doença de Marfan. Falando sobre estudar o passado, isso aí é um dado, é um escrito do Jorge Santayana, que é um filósofo, escritor, e ele é de origem espanhola, morava nos Estados Unidos. Ele diz que aqueles que não rememoram o passado estão condenados a repeti-lo. Então, todos nós vimos quantas vezes a gente quis fazer uma pesquisa e chegou lá, foi procurar uma bibliografia, já tinha sido feita 20, 30, 40 anos atrás. Aí ele diz outras coisinhas aí que eu achei interessantes. Uma delas é que tem 3 tipos de governo: o que faz acontecer, o que assiste acontecer e o que nem sabe o que acontece. A gente está vivendo essas coisas hoje em dia. E também que não tem cura para o nascimento e a morte. Só nos resta usufruir o intervalo. Bom, quando o aneurisma no passado, ele começou a ser tratado, a ideia, o aneurisma é o seguinte: aquilo aumentava, a gente tinha época de aneurisma sifilítico no tórax, que inclusive erosava o externo, e a pessoa tem uma fotografia célebre na Santa Casa, que foram tirar a fotografia de um cara com aneurisma, e ele rementou durante a fotografia, não sei se o Orlando lembra disso. E o cara viu aquele borrão. Então, rompia. E não tinha muito o que fazer. Então, as primeiras coisas que fizeram, o primeiro foi ligadura. Hunter fez a primeira em 1785, Astley Cooper em 1817, James em 1829, o Cândido Borges Monteiro brasileiro em 1845. Todos esses pacientes morreram, uns mais rápidos, outros mais demorados, e a grande mérito do Borges Monteiro é que levou 9 dias. E, finalmente, Rudolf Matas, em 1923, conseguiu ter uma sobrevida. Depois tentou-se várias coisas para promover a trombose do aneurisma. Jogar arame lá para dentro, injeção de esclerosantes, endoaneurisma rafia, que era suturar o lado externo de fora até diminuir o aneurisma, arame mais eletrocoagulação, que era uma técnica desenvolvida por um italiano, e o uso de molas. Interessante que o uso de molas hoje é uma forma que a gente usa para fechar aneurismas, para fechar artérias. Você tem aneurismas, sejam eles em diversas localizações. Oi? Tem? Eu não estou conseguindo funcionar, você consegue dar. Tá. E o uso de molas foi usados. Depois tentou-se também envolver o aneurisma. Celofane, polietileno, até pele foi usada para envolver os aneurismas, com resultados não tão muito bons. Aqui entre nós, o Borges Monteiro, que o Orlando já falou, viveu de 1812 a 1827, foi professor da faculdade, foi o parteiro no nascimento da princesa Isabel, ligou o aneurisma em 42, e foi tudo: vereador, deputado, senador, ministro e governador. Médico era tudo naquela época. E esse aqui foi o Vicente Cândido Figueira de Saboia, que era o Visconde de Saboia. Esse foi um professor de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina da UFRJ, né, que era a Universidade do Brasil na época. E interessante é que ele mudou o currículo na faculdade, isso foi um grande mérito, e ele tornou o ensino da medicina
no Brasil uma cópia do ensino da França, que na época era o polo principal de medicina. Ele foi médico da Câmara Imperial, era monarquista convicto e entregou o cargo de diretor da faculdade assim que caiu a monarquia, e ele injetou molas em aneurisma em 1885. Também interessante curiosidade, teve uma disputa de cátedra com o Mateus Alves de Azevedo. Essa disputa chegou a tais níveis que o Mateus de Azevedo lá suicidou-se. Era pior. E sabe como eram as coisas antigamente? Isso aí é a Santa Casa do Rio de Janeiro, com o mar batendo ali pertinho, e nós provavelmente aqui onde estamos a gente morreria afogado, né? Agora, a medicina, a cirurgia do aneurisma deu muito, esses são pessoas muito importantes na história dos aneurismas. O primeiro aqui é Alexis Carrel. Carrel foi um cirurgião da universidade, ele era da Universidade de Lyon, depois ele foi para a Universidade de Chicago, e depois o Charles Lindbergh levou ele para o Instituto Rockefeller em Nova York. E lá em Nova York ele fez uma coisa que parece simples hoje em dia, mas que na época foi um grande marco. Ele suturou uma artéria. Ele ensinou como se suturar artérias. E fez outras coisas, fez transplante de rim, ele fez um implante de uma cabeça num cão, em outro cão. Ele era um homem bastante inovador, e ele, em 1912, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. A história dele ficou um pouco manchada, porque na guerra, ele morreu em 1944, mas na Segunda Guerra Mundial, ele apoiou o governo de Vichy, e ele foi considerado como um colaboracionista dos alemães na época. Isso passou a ser um grande crime na França. Tanto que ele é muito elogiado pelos americanos e muito pouco elogiado pelos franceses. Esse outro aqui que nós temos é o Rudolf Matas, que é considerado como o pai da cirurgia vascular moderna. Ele era professor da Universidade de Tulane, na Louisiana, e ele foi um sujeito que fez muito, operou aneurisma, operou vascular, ele fez crescer a especialidade de cirurgia vascular. Coisas interessantes, ele foi submetido a uma orquiectomia pelo professor Halsted, do John Hopkins, na sala da casa do Halsted. Aqui, mais para cá, mais recente, o próximo que a gente tem é o Charles Dubost, da Universidade de Paris. O Dubost, ele foi a primeira pessoa que operou aneurisma de aorta abdominal. Isso foi em 1951, e ele substituiu a aorta abdominal por um homoenxerto de cadáver. Foi um marco na cirurgia de aneurisma. O seguinte, mas você usar o homoenxerto tinha um monte de dificuldades, inclusive de doação, e aí se tentou tudo que era coisa, chegou até a se usar da camisa, fazer um tubo para poder usar, para trocar a aorta. E finalmente o professor DeBakey, que foi professor da Universidade Baylor, trabalhando no Hospital Metodista lá em Houston, ele criou a cirurgia vascular da era moderna, como a gente conhece hoje em dia. Dr. DeBakey foi o primeiro, criou o enxerto vascular, como é usado, que era de poliéster, e ele é corrugado e é um enxerto de Dacron. Foi o primeiro a fazer muita coisa. Foi o primeiro a fazer ponte de safena, que ele não chegou a publicar. Foi o primeiro a operar aneurisma de aorta torácica, aneurisma de arco aórtico, dissecção de aorta, e é um homem fantástico. O Dr. DeBakey, ele no fim da vida, ele teve uma dissecção aguda da aorta, e aí ele se recusou a ser operado. Quando ele entrou em coma, pelas leis americanas lá, ele foi se colocado na justiça, e a justiça autorizou que se fizesse a cirurgia. Ele foi operado e sobreviveu, e foi morrer 2 meses antes. Isso aí, ele tinha 96 anos nessa época, e foi morrer 2 meses antes de fazer 100 anos. Outra figura carismática é o Dr. Denton Cooley. Denton Cooley, ele agora está com 96 anos, cadeira de roda, já foi operado de câncer de colo, mas é um sujeito que vai todo dia lá no Texas Heart Institute e já está falando um pouco devagar. O Cooley foi talvez o maior cirurgião cardíaco que se tem notícia. Ele tem um livro que é 100 mil operações cardíacas, e ele realmente fez 100 mil operações. Você fazer 100 mil operações
cardíacas é algo assim extraordinário para um cirurgião. E ele fez também tudo quanto é tipo de cirurgia de aneurismas de aorta. A aorta torácica, ele foi realmente o grande desbravador. Interessante também é que Denton Cooley e Mike DeBake se tornaram ferrenhos inimigos. Isso que o DeBake era o chefe e o Cooley era o segundo. E essa inimizade começou quando um dia o rei da Bélgica foi a Houston para ser operado, o DeBake tinha viajado e o Cooley operou o rei da Bélgica. Obviamente que isso deve ter dado muito problema e acabou que os dois foram a fazer. Quando eles voltaram a ser amigos, o DeBake já estava com 98 anos e o Cooley com 92, 93 anos. E o último aqui dessa série é o Dr. Stanley Crawford. Stanley Crawford esteve aqui no Brasil várias vezes, vários brasileiros foram operados pelo Stanley Crawford. Ele era cirurgião de Houston, do Baylor, e foi o papa da cirurgia de aneurismas tóraco-abdominais, aneurismas que envolvessem tanto a aorta torácica quanto a aorta abdominal. Ele era um fumante inveterado. Aqui eu me lembro uma aula que ele deu no Hospital da Aeronáutica, que no meio da aula ele deu uma saidinha para dar uma fumada e obviamente morreu de câncer de pulmão. Na cirurgia vascular, aqui no nosso meio, acho que um sujeito que foi muito inovador foi o professor Mariano de Andrade. Mariano de Andrade foi professor da UFRJ e ele criou a residência de cirurgia vascular, a cirurgia geral no Brasil. Eu acho que foi um grande mérito do professor Mariano. Era um técnico cirúrgico excelente e ele iniciou a cirurgia vascular entre nós. Tinha uma enfermaria na Santa Casa e, posteriormente, ele foi chefe também do Fundão, professor da UERJ, e depois do servidor do Estado. Em São Paulo, acho que a grande explosão da cirurgia vascular ela se deve muito ao professor Alípio Correia Neto. O Alípio Correia Neto, eu acho que ele foi assim um farol que fez com que muita coisa se desenvolvesse no Departamento de Cirurgia da Universidade de São Paulo. Aqui a gente tem outros exemplos, o professor Wangenstein, em Minneapolis, ele foi quem praticamente, sem ser cirurgião cardíaco, foi quem deu as armas para que todo mundo fizesse cirurgia cardíaca. E dois grandes nomes lá foram o Edgar Poeste Leão e o Mário Den. Poeste Leão foi o primeiro cirurgião vascular para fazer a cirurgia realmente regrada, bem feita e dentro de uma organização. Seu filho, Pedro Poeste Leão, é atualmente o chefe da cirurgia vascular da USP. E o Mário Den, acho que talvez o maior mérito do professor Mário Den foi criar uma sociedade forte, que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ele foi reitor da Unicamp, foi chefe de departamento da Unicamp e diretor da faculdade. Aqui no Rio de Janeiro, esse trio aí fez muito pela cirurgia vascular no Rio de Janeiro. O professor Paulo Samuel, que infelizmente morreu aos 40 anos de infarto, o doutor Antônio Luiz Medina, nosso querido acadêmico, e o doutor Rodolfo Perissé. Eles operaram aneurismas nas diversas situações. Esse grupo que aqui está, a gente vê aqui o professor Medina, já um pouquinho mais velho. À direita aqui, o professor Heleno Coutinho. Heleno Coutinho, eu não consigo botar isso. Está aqui. Heleno Coutinho, ele foi acadêmico aqui, nosso, e ele foi a primeira pessoa a operar cirurgia de aneurisma da aorta abdominal aqui no Brasil. Ele tinha feito a residência dele no Hospital St. Luke's, em Chicago, que era um centro de cirurgia vascular, um dos primeiros grandes centros do mundo de cirurgia vascular. Ele passou 6, 7 anos lá, e ele veio aqui e foi o primeiro a fazer essa cirurgia. Eu tenho uma particularidade com o professor Coutinho, que um dia meu filho estava operando o joelho lá no Hospital Samaritano, e mandaram me chamar com urgência na sala. Cheguei na sala, era um aneurisma roto, que já tinha parado, tinha recuperado, e o doutor Coutinho estava operando o aneurisma roto, ajudado por 2 ortopedistas. Sem falar mal dos ortopedistas, era um desastre o que eles estavam fazendo. Então, a única coisa que eu consegui foi realmente dar um campo para que eles continuassem a cirurgia até que chegasse a equipe. E o professor Medina que nós temos, e esse mongol aqui, com bigode mongólico, é o doutor Arno, que é nosso acadêmico também. A cirurgia do aneurisma é mais ou menos isso. Abre-se o aneurisma, abre-se o... Opa, eu sempre erro aqui. Não consigo chegar lá.
Não, eu não consigo chegar lá, que está aqui. Abre-se o aneurisma, depois capeia de novo e substitui por um enxerto. Essa sequência, depois substitui por um enxerto. Hoje, o aneurisma de aorta abdominal, a probabilidade de ruptura é diretamente proporcional ao diâmetro do aneurisma. E a gente indica a cirurgia sempre está acima de 5, 5,5 centímetros. Só que aí começaram, quando a gente estava começando a operar bem, o resultado era ótimo, mortalidade de 1, 2%. Aí apareceram as endopróteses. As endopróteses, o que se objetiva com ela é a exclusão do saco aneurismático do regime de alta pressão, a trombose desse saco com redução do risco de ruptura e redução gradativa do saco aneurismático. Na verdade, o sangue passa por dentro da endoprótese ele passa por dentro da endoprótese sem... Aqui. Tá. E não faz mais pressão sobre as paredes do vaso. Isso aí também é um filósofo, Charles Kettering. Ele é ensaísta, filósofo, inventor. Ele tem algumas ideias interessantes. O interesse, na verdade, a gente fala muito de passado, mas lembrar que o interesse é no futuro, pois lá é que a gente vai passar o resto da vida. Então, eu acho que quando a gente fala em endoprótese, é importante que elas sejam cada vez melhores, porque quando a gente for operado, é bom que seja com endoprótese. A gente é muito aberto a coisas novas, desde que elas sejam exatamente iguais às coisas antigas. Então, quando a gente saiu da cirurgia do aneurisma para a cirurgia da endoprótese, isso foi uma grande dificuldade. E quando você faz pesquisa, você erra muito. E a única vez que você realmente não pode errar é na última vez que você fizer a pesquisa. Aqui são duas pessoas importantes para a cirurgia das endopróteses. Esse aqui à direita, Juan Carlos Parodi, é um cirurgião argentino que fez a residência na Cleveland Clinic, depois voltou para Buenos Aires, e em Buenos Aires, em 1991, ele tratou o primeiro aneurisma da aorta abdominal com o uso de endoprótese. Isso foi uma revolução. Do mesmo modo que o Grundzig, quando botou a primeira dilatação de uma doença coronariana, foi uma revolução, também o Juan Carlos Parodi, quando fez a primeira cirurgia, foi uma revolução. Interessante que quando ele era um cirurgião geral em Buenos Aires, ele atendeu um padre com uma colestite aguda, necrosada, e ele operou o padre e foi muito bem. Um dia ele recebe um convite para ir ao Vaticano, porque aquele padre hoje era o Papa Francisco. E ele foi lá, recebeu comendas, etc., do Papa Francisco. É interessante até a entrevista dos dois, que é um grande papo. Aqui à esquerda nós temos o Renan Flacker. O Renan Flacker é um cirurgião de Porto Alegre, foi radiologista de Porto Alegre, trabalhou na PUC de Porto Alegre. Depois ele foi para a Universidade de Carolina do Sul, nos Estados Unidos, onde ele desenvolveu o tratamento dos aneurismas da aorta por próteses endovasculares. E foi o primeiro a botar uma prótese endovascular aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. O primeiro no Brasil foi o Parodi, em São Paulo, e a segunda foi o Renan Flacker, aqui no Rio de Janeiro. Esse desenvolvimento de endopróteses, a gente teve grandes figuras. Teve o Pierre, em Santa Catarina, tem Armando Lobato, lá em São Paulo, tem muita gente que teve metido nisso. Atualmente tem um cirurgião, Gustavo Oderich, lá de Porto Alegre, que está na Mayo Clinic. Mas aqui entre nós, o Arno von Ristoff, acadêmico nosso, fez um trabalho monumental com as endopróteses. O primeiro a botar endoprótese regularmente no Rio foi o Gaudêncio Espinosa Lopes, que é cirurgião da UFRJ e que tem um trabalho muito grande, e também o Adalberto Pereira de Araújo, que era cirurgião da Marinha naquela época. O Adalberto fez uma tese conosco lá no Fundão, em que ele promovia, quando havia aneurisma roto, colocar um catéter balão na aorta para ocluir a aorta. E o Gaudêncio, já em 2005, ele apresentou uma experiência de mais de 100 casos de dissecção, de tratamento dos aneurismas endovasculares, dos aneurismas de aorta abdominal tratados de modo endovascular. Então, aqui são os diversos tipos de endopróteses, que tem um anel, que normalmente é de nitinol, e é cercada envolvida por um pano, que pode ser de dacron, poliéster,
o politetrafluoretileno. E aí nós temos uma grande coisa para nós, foi o desenvolvimento da indústria brasileira. Nós tivemos uma indústria brasileira que foi cooperativa, ela ajudou, ela trouxe novidades para nós. E as duas que foi mais de desenvolvimento trouxeram foi a Braille Biomédica, que desenvolveu endoprótese, continua desenvolvendo tipos diferentes de endoprótese, válvulas transcatéter. O diretor dela, o grande mola propulsora, é o Domingos Braille, que é nosso membro honorário. E lá a prótese Apollo Nano, que foi desenvolvida pelo Dr. Arno, é uma companhia hoje no Rio Grande do Sul. Existem vários tipos de próteses, isso aqui alguns exemplos de raio-x pós-operatório. Só para tocar rapidinho, até já falando, a aorta torácica também teve um grande desenvolvimento. E na aorta torácica se nota que se o aneurisma é muito grande, se ele cresce rápido e se o paciente é sintomático, a chance de sobreviver a 3 anos é muito menor do que o aneurisma que seja menor que 5 centímetros, que cresça lentamente, menos 0,17 centímetros por ano, e o paciente seja assintomático. Outra é a dissecção aguda da aorta, que tinha uma mortalidade com tratamento clínico muito alta, 60%, e o tratamento cirúrgico trouxe alguma melhora nesses resultados. E atualmente a dissecção de aorta, na fase aguda, naquelas dissecções de aorta ascendente, é primariamente cirúrgica. Aqui mostra como é uma dissecção crônica de aorta e a troca por um enxerto de Dacron. E esse negócio às vezes fica muito complexo, você acaba tendo que trocar não só a aorta, mas arco aórtico e botar enxerto para os vasos da base. A dissecção da aorta descendente, ele durante um período era de tratamento clínico, o tratamento cirúrgico tinha uma mortalidade muito alta e hoje o tratamento ele é basicamente por endoprótese. Isso aqui é uma peça de uma aorta descendente ressecada, em que se vê a luz verdadeira, a luz falsa trombosada. E aqui um aneurisma deixa eu tentar pela milésima vez, uma úlcera perfurante de aorta descendente tratada por uma endoprótese. Vou tentar aqui, como é que eu faço isso? Eu não chego lá. Eu não consigo chegar lá, não ilumina. Aqui a gente vê um hematoma intramural da aorta, à direita, e depois um extravasamento de sangue, já com derrame pleural, e posteriormente o tratamento por endoprótese com total resolução do quadro. E agora já começaram as próteses muito mais elaboradas, em que você tem uma parte de endoprótese e uma parte de enxerto normal. O que acontece que no segmento entre a aorta, entre as coronárias e os vasos da base, é muito difícil colocar endoprótese. Ainda está muito experimental o seu uso. Aqui exemplo de prótese tóraco-abdominal com enxerto para artéria renal. Endopróteses ramificadas são agora, inclusive, nós estamos trabalhando junto com a Braille para fazer endopróteses ramificadas com ramos para os vasos viscerais. Cirurgias híbridas em que se faz parte endovascular e parte de cirurgia aberta. Aqui é o que a gente está querendo, precisa ser, que é o nosso futuro que já chegou. Quando você vai mudando do passado, em que as salas eram profundamente simples, nós passamos agora para as salas complexas, em que você já tem as salas híbridas, em que você pode ter todo o esquema de radiologias, junto com todo o que se necessita numa sala de centro cirúrgico, e aí é possível fazer cirurgias híbridas, em que a gente faça parte da cirurgia endovascular e parte de cirurgia aberta. O meu desenvolvimento pessoal, vou falar principalmente de secção de aorta, nós operamos 174 pacientes em quase 40 anos. Inicialmente a mortalidade era proibitiva, 40%, e nos últimos 50 casos ela caiu para 14%. A gente publicou isso, ganhamos um prêmio Brent Prize Leme do CBC em 2000, e hoje eu acho que a cirurgia de dissecção de aorta está perfeitamente regulamentada, arrumada. O negócio foi ficando mais complexo e hoje a gente segue no tratamento de aneurisma e de dissecções, a gente segue diretrizes e guidelines que são feitos por todas as grandes sociedades. Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, de Cardiologia, Sociedade Americana de Cirurgia Torácica,
American Heart Association, American College of Cardiology, Sociedade de Cirurgia Vascular e a Sociedade Europeia de Cirurgia Cardíaca. Isso foi um desenvolvimento dos últimos anos e mais coisa deve vir pela frente, que são os guidelines de tudo que a gente faz. A cirurgia, ela progrediu de uma cirurgia inicial para uma cirurgia que hoje ela tem um componente de raio-x muito importante, tem um componente de cirurgia minimamente invasiva e o resultado foi melhorando. O pessoal fala que quando você faz cirurgia minimamente invasiva, cirurgia por TV, etc., de vez em quando tem umas surpresas. Mas é o futuro. A gente vai ter que passar essa fase de surpresas para chegar onde a gente vai estar. E eu queria terminar aqui fazendo uma homenagem ao nosso querido Antônio Luiz de Medina, que foi, eu acho, uma mola propulsora da cirurgia vascular aqui no Rio de Janeiro e da cirurgia de aorta. Eu tenho, assim, uma gratidão muito grande com ele, que ele foi o mentor do meu filho na sua residência, junto com o Dr. Arno. E eu acho que ele formou uma geração enorme de residentes, entre os quais o Arno von Ristow é um deles. Muito obrigado. Muito obrigado, professor acadêmico Henrique Murat, pela sua exposição brilhante. E como eu tive a ocasião de falar inicialmente, não foi surpresa absolutamente nenhuma e realmente veio comprovar a presença dos cirurgiões brasileiros nesse tipo de cirurgia e principalmente entre os cirurgiões brasileiros, aqueles membros da Academia Nacional de Medicina. Nós foram cansados de citar membros da Academia Nacional de Medicina com grande louvor e citar também o Henrique Murat, que é um dos nossos membros titulares da Academia, entre aqueles que foram aqui citados. Com grande valor, com grande presença nessa cirurgia, precursores dessa cirurgia e que tiveram grande desenvolvimento da cirurgia vascular. Eu darei agora, em continuidade, para não haver interrupção, a palavra ao professor Carlos Gottschall, acadêmico Carlos Gottschall, do Rio Grande do Sul, titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro ou presidente de honra da Sociedade de História da Medicina do Rio Grande do Sul. Ele vai nos falar sobre o grande... Aqui, pauta. A maior descoberta médica do milênio. Tem aqui interessante aguardar então a presença, a história contada pelo professor Gottschall e aguardar o que é que ele considera a maior descoberta do milênio para dentro da medicina. Com a palavra o professor Carlos Marcia Gottschall. Mais uma vez, minha saudação a todos, acadêmico Orlando Marques Vera, acadêmico Henrique Murat, que me precederam. Eu vou desenvolver um tema universal da medicina. No ano 2000, um grupo de historiadores, filósofos, jornalistas, reuniram-se em Nova York para estabelecer os 100 maiores acontecimentos do milênio 1000 a 2000. E entre essas 100 descobertas, que começa com a descoberta da imprensa, uma foi relacionada como a maior descoberta médica do milênio passado. Foi esta aqui. Em 1628, no De Motu Cordis, Harvey escreveu: o sangue circula continuamente pelo organismo, impulsionado pela contração do ventrículo esquerdo, através da aorta, e pela contração do ventrículo direito, através da artéria pulmonar, retornando respectivamente pelas veias pulmonares e pelas veias cavas, e enchendo novamente os ventrículos por efeito da contração dos átrios correspondentes.
Este é um conhecimento que qualquer estudante secundário hoje conhece. Entretanto, ele representou a maior descoberta médica do milênio passado. E eu vou tentar explicar por quê. Antes do advento do método científico, a verdade palpável, porque a ciência trata da verdade palpável, era fugaz e invisível. Nada melhor do que este quadro de Francisco Goya e Lucientes, no Museu do Prado, para mostrar, no meu entender, como a ciência era vista naquela época. Esse conhecido jogo em que um indivíduo com olhos vendados, no centro de um círculo que se move continuamente, procura adivinhar quem está tocando. Era mais ou menos assim que a ciência, que o conhecimento científico era visto. Até o século XVII, imperou a filosofia natural de Aristóteles, que se baseava nessas premissas. Primeiro, a matéria é contínua, indivisível, porque a obra de Deus não pode ser divisível. Então a teoria atômica foi refutada. Tudo é composto pelos 4 elementos: água, ar, terra e fogo, com as 4 qualidades: calor, frio, umidade e secura. A mistura de elementos e qualidades em diversas proporções formava toda a matéria, era a química da época. A Terra é esférica e imóvel no centro do universo. Isso é evidente, porque nós estamos vendo o universo se girar em torno da Terra. Filosofia natural. Observe e explique como pensa que é. O céu é perfeito e imutável, divina harmonia. Movimento da Lua, do Sol, dos planetas. Então, perfeito e imutável. Imperfeito na Terra, onde atiramos uma pedra e ela cai no chão. O universo é limitado, motor imóvel, diversas esferas celestes, chegando até a última, o motor imóvel, ou Deus causa de Aristóteles. A transmutação da matéria e geração espontânea dos seres. É claro, porque se nós olhássemos uma poça d'água, veríamos que daí um pouco começavam a surgir elementos nessa poça. Então, geração espontânea dos seres. Filosofia aristotélica é dedutivista e teleológica. O observável, e explique como pensa que é. Tudo tem uma finalidade. Para que chove? Chove para fazer crescer a grama. Para que existem árvores? Existem árvores para fornecer madeira para a humanidade. Tudo uma finalidade. Teleologismo e dedução. Então, esse conhecimento também trouxe uma visão sobre a circulação, que não é de Aristóteles, é muito mais antiga do que ele, mas que foi perpetuada pela sua enorme influência. Respiração através da pele e dos pulmões. A pele também era um órgão respiratório, por onde penetrava o pneuma, já que o oxigênio não era conhecido. Ar dentro das artérias. Quando os cadáveres nas batalhas eram identificados, viam que as artérias seccionadas estavam vazias. Então, ar dentro das artérias. Daí o termo artéria. O sangue estava nas veias. 2 tipos diferentes de sangue. Um claro, rutilante, e outro escuro. E outro sangue escuro. Então eram 2 tipos de sangue. A circulação não era conhecida. O movimento do sangue era vai e vem dentro das veias como um movimento de maré, para chegar até a periferia e nutrir os tecidos. O coração era o órgão mais quente do corpo. Pois o coração é o único órgão que se agita, ele era a fonte do calor corporal, já que calor é identificado com vida e frio com morte. O
pulmão para que servia? Para refrigerar o coração. Se o coração era o órgão mais quente do corpo, o pulmão servia como refrigerador cardíaco. Quanto mais o indivíduo se agitava, mais calor e mais movimentos pulmonares. Vocês viram que tudo se encaixa. O termo fole torácico, que vem dessa época, permanece até hoje para designar pulmões. E a diástole é a fase cardíaca principal, porque a diástole é expansiva e a sístole é restritiva. Então a diástole tinha que ser a fase cardíaca principal, por onde o pneuma, elemento vital, penetrava no corpo, enquanto que a sístole servia para eliminar resíduos fuliginosos. Galeno, no século II depois de Cristo, influente médico grego, que foi médico de imperadores romanos, criou uma fisiologia baseada nesses ensinamentos, que durou também até o século XVII. E a fisiologia galênica para a circulação era assim: o fígado recebe o espírito natural dos alimentos. E é ali que se forma o sangue. Por que é ali que se forma o sangue? Porque o fígado é vermelho e mole. Então é ali que se forma o sangue. Dedução galênica. Esse sangue formado no fígado vai num movimento de vai e vem até o lado direito do coração. Como a válvula pulmonar tem uma área menor do que a válvula tricúspide, Galeno deduziu, filosofia natural mais uma vez, que o sangue que entra pela tricúspide não podia sair todo pelo pulmonar, porque uma é menor do que outra. Ele desconhecia a força propulsiva dos ventrículos. Então, esse excesso de sangue tinha que passar para o lado esquerdo por furos na parede ventricular, poros interventriculares de Galeno, que ninguém viu, que nunca foi demonstrado, mas que foram acreditados por 1.200 anos. Uma vez o sangue dentro do ventrículo esquerdo, gotículas de sangue dentro do ventrículo esquerdo, progrediam também no movimento de vai e vem até o cérebro. No ventrículo esquerdo formava-se o espírito vital, união do sangue com pneuma. E o cérebro formava o espírito animal responsável pela motricidade e pela sensibilidade. Essas ideias galênicas duraram 1.200 anos, e os livros de Galeno tiveram 600 edições, e na Idade Média, Galeno, com Hipócrates, com Aristóteles, foram divinizados. Mas Galeno fez alguma experimentação e acrescentou um conhecimento fantástico, que as artérias tinham sangue e não ar. Porque ele ligou duas extremidades de uma artéria, indivíduos agonizantes, que ainda estavam vivos, ou talvez até prisioneiros, não se sabe, mas, de qualquer maneira, ele demonstrou que dentro desse segmento havia sangue. Então, sangue dentro das artérias, modificou o conhecimento. Mas as artérias se moviam. Não havia o conhecimento de que isto era devido à propulsão cardíaca. As artérias se moviam por uma força própria, vis pulsífica. Vis pulsífica. E os poros interventriculares que permaneceram inquestionados até Vesálio. A sístole servia para retornar as impurezas, e os espíritos animal, vital, aliás, o espírito natural, animal e vital, continuavam a explicar a fisiologia. Aqui nós vemos Galeno e Avicena, na Idade Média, representados como príncipes, com cetro, coroa, a Avicena ditando para um escriba, Galeno numa posição de príncipe. Ou seja, o conhecimento eternizado e inquestionável. Uma aula de anatomia no século XIV mostra o magíster lendo o livro de Galeno, apontando para
o assistente dizer onde o dissecador deveria cortar o cadáver. As janelas abertas servem para a saída dos maus odores. O livro era de Galeno, que nunca dissecou nenhuma pessoa, nenhum ser humano, porque era proibido na época, apenas animais. Apenas Galeno dissecou animais. Mas o seu livro era acreditado como a verdade final. E quando a descrição do livro não concordava com o cadáver, quem estava errado era o cadáver. A obra galênica também permaneceu inquestionada por séculos e séculos. Então, por que essa permanência? Primeiro, por uma erudição insubstituída. Naquela época, o sujeito tinha que ser filósofo antes de ser médico. E ele tinha uma grande erudição. Habilidade retórica e filosófica. Sistematizador e unificador de conceitos. Não só os conceitos que ele introduziu, como todos os conceitos do passado. Essa mutabilidade do conhecimento não era sequer suspeitada. A ausência de questionamento, numa época em que não havia questionamento. Magister Dixit, e sacramentado pela Igreja. Estagnação cultural medieval, consequente a esse cenário. Concepção monoteísta de um Deus estoico. E, principalmente, o teleologismo aristotélico, que tudo obedecia a uma razão e a uma finalidade. Causa e efeito não eram percebidas. Pelo menos não eram percebidas como um conhecimento científico. A ciência era dedutiva e não indutiva. No início da Renascença, nós sabemos, um movimento de emancipação e expressão que trouxe para a Europa os ideais gregos de beleza, de harmonia, de proporção, e que começou a mudar o mundo. As dissecções foram permitidas, os grandes anfiteatros de anatomia, mostrando a lição dos grandes mestres, e começando a contrariar os ensinamentos galênicos, que nunca havia dissecado um humano. O surgimento da figura exponencial de Vesalio, com o seu De Humani Corporis Fabrica, ilustrações belíssimas, e Vesalio corrigiu os erros de Galeno, mostrando que o corpo humano tinha uma anatomia diferente da descrita na obra galênica. Vesalio dissecou 200 cadáveres e disse que o professor precisava adquirir e transmitir conhecimento baseado nas suas observações. Então começa aí o empirismo. E com isso negou os poros interventriculares de Galeno, dizendo que nunca tinha visto. E ele diz, no seu primeiro livro, publicado em 1543, ele louva a arte do Criador, que faz o sangue passar por orifícios que ninguém vê. Vejam a ironia. No segundo volume, ele avança e diz: é dito transpirar através do tabique, e escreve que o septo do coração é tão duro, denso e compacto como o resto do coração. Eu não vejo, por conseguinte, como mesmo a menor partícula pode ser transferida do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo através do septo. Bom, isso aí foi suficiente para desencadear uma revolução, a condenação de Vesalio. Alguns pediam que ele fosse queimado pela Inquisição. Isso só não aconteceu porque ele era médico e amigo do Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e foi então colocado como um obscuro médico da corte aos 28 anos de idade. Mas já deixou essa mensagem fantástica. A negação dos poros interventriculares abriu ideia para que o sangue, então, não passava por ali. Como é que ele chegava
vai aos pulmões pela artéria pulmonar. Isso suscitou a ideia de circulação. Vesálio, então, lançou. Ibn Anáfis, em 1280, já havia falado em circulação pulmonar, só que parece que nessa época os seus escritos não eram conhecidos na Europa, ou se eram conhecidos, pelo menos não foram divulgados. Miguel Serveto afirmou a mesma coisa, e Roaldo Colombo, um discípulo de Vesálio, fez experiências e mostrou que o sangue realmente ia para os pulmões pela artéria pulmonar. Aqui nós temos a publicação do Miguel Serveto, que acabou sendo queimado pela Inquisição, não porque disse que o sangue circulava, mas porque ele criou uma contradição em relação à doutrina da Santíssima Trindade e acabou sendo condenado. A capa do livro do Roaldo Colombo, que afirmou que o sangue também passava pelos pulmões e que havia a expansão sistólica da aorta. E aí, então, o pulso depende da sístole. Vesálio, Colombo, Leonardo da Vinci verificaram que o pulso, abrindo o tórax, depende da sístole. Ou seja, quando o coração se contrai, a aorta se expande. Essa afirmação é nebulosa, se conhecia ou não na antiguidade, mas Da Vinci afirmou, Vesálio afirmou, Jean Fernel afirmou e o Colombo também afirmou. Então, o pulso depende da sístole. Isso aí é outra mudança do paradigma do conhecimento. Terminou a vis pulsífica. Contração cardíaca e pulso estão interligados. Jean Fernel foi um dos gênios da época, que escreveu Por uma medicina experimental. É a primeira vez que a medicina é vista como diagnóstico, prognóstico e tratamento, tudo num unitarismo. Calculou também a circunferência da Terra e errou apenas por 10 quilômetros. Essas ideias suscitaram a ideia de circulação do sangue. E o primeiro que falou em circulação do sangue foi Andrea Cesalpino, um botânico italiano. Só que ele fez ele verificou que quando ligava uma veia, a veia murchava distalmente. Aliás, ela murchava do próximo ao coração. Então o sangue devia ter esse trajeto. Ele também falou em circulação, mas fez o erro de dizer que o sangue circulava, mas que voltava para trás, da tricúspide para as veias cavas. E não aplicou o método científico. Galileu, o primeiro cientista moderno, que criou o método experimental, observação, experimentação, análise e conclusão, viveu em Pádua, no século XVII, e William Harvey foi estudar medicina em Pádua, tomou contato com o método galileano de medida. A história não registra se os dois chegaram a se encontrar, mas certamente o Harvey tomou contato com o método galileano de medida. E começou a pensar nos seus estudos em Pádua, intrigado pelas válvulas venosas, porque o paradigma reinante é que as válvulas venosas serviam para impedir o sangue de inchar a periferia, já que o ensinamento galênico aristotélico dizia que o sangue ia para a periferia. Então as válvulas serviam para inchar. O Harvey imaginou, mas será que não é o contrário, o oposto? Elas servem para impedir que o sangue não reflua? E fez uma série de observações, inclusive com veias suprahepáticas e tudo isso, verificando que toda a posição das válvulas sempre obedeciam a esse suposto comportamento. E em 1628, publicou o De Motu Cordis, com suas 72 páginas, e as suas experiências, onde é pela primeira vez aplicado o método científico na medicina: observação, experimentação, análise e conclusão.
E o raciocínio do Harvey é límpido e claro. Primeiro, ele colocou um torniquete nos membros e viu que as veias distalmente inchavam. Então o sangue estava se dirigindo em direção ao coração. Depois apertou um pouco mais o torniquete e viu que a mão ficava fria e pálida. E desaparecia o pulso arterial. Então o pulso arterial ia naquele sentido. Então as artérias levam para a periferia e as veias voltam para o coração. Depois ligou aortas de animais e verificou que quando ligava a aorta o coração murchava. Quando ligava depois quando ligava a veia cava, o coração murchava. Quando ligava a aorta, o coração inchava. Então, provou que o movimento do sangue era nesse sentido. Com essa observação e a análise desses dados, estabeleceu que o sangue circulava. E isso ele já afirmou em 1616, que o sangue circulava. A única figura que tem no livro No Demoto Cordis é essa em que ele mostra a compressão das veias, causando o colapso do lado oposto. A capa do Demoto Cordis foram impressos 200 exemplares, dos quais restam 56 hoje. Mas o Harvey, então, disse: eu temo a injúria de alguns e tremo ao imaginar ter a humanidade inteira como inimiga. Pelo que eu vou revelar, o sangue circula. Então o sangue circulava, mas os conceitos antigos continuavam. Respiração através da pele dos pulmões, sangue dentro das artérias, isto era conhecido. O mesmo sangue com cores diferentes. Se o sangue circulava, então não tinha mais dois tipos de sangue, era o mesmo com cores diferentes. Bom, explicar isso aqui, antes de saber da existência do oxigênio, foi muito difícil. Mas como a ciência não para por falta de explicações, o Harvey imaginou o seguinte: não, o pulmão tem uma carne porosa, com poros finos e poros grossos. O sangue que passa pelos poros finos fica claro, e o sangue que passa pelos poros grossos continua escuro. Está resolvido o problema. O mesmo sangue com cores diferentes. Porque não, os capilares não eram conhecidos. Movimento circulatório contínuo, coração, um órgão mais quente do corpo, continuava acreditando, pulmão como refrigerador cardíaco, continuava acreditando, mas mudou, sístole a fase cardíaca principal, não mais a diástole. Então, vejam a aquisição do conhecimento. Sangue dentro das artérias, mesmo sangue com cores diferentes, movimento circulatório contínuo, sístole a fase cardíaca principal. Mas o Harvey ignorava a finalidade da circulação. O oxigênio não era conhecido. Desconhecia a existência do sistema excitocondutor. Nem mesmo tinha certeza que o coração fosse um músculo, porque a histologia não era conhecida. Os órgãos eram considerados, assim, densidades diferentes da espuma do sangue. A espuma do sangue, com densidades diferentes, era responsável pela consistência do fígado, do pulmão, do rim, do coração. Por que se contraía o coração? Por ser o ventrículo esquerdo a sede do espírito vital. Continuava a ideia do órgão mais quente do corpo. Essa ideia só foi desfeita no fim do século XIX por Claude Bernard, colocando cateteres no ventrículo direito e no ventrículo esquerdo de animais e mostrando que não havia essa diferença. Mas Harvey foi aceito na Inglaterra, porque estava surgindo uma nova era. O galenismo agonizava, não conseguia responder às novas perguntas. Harvey foi extremamente habilidoso
prevendo sanções futuras, ele chamou os companheiros da Royal Society e mostrou as suas experiências. Olha aqui, vocês veem que quando eu comprimo a veia cava, o coração murcha? Vocês veem que quando eu comprimo a aorta, o coração incha? Mostrou as experiências, se prevenindo de futuros ataques. De qualquer maneira, a Inquisição nunca foi muito atuante na Inglaterra. Aplicou pela primeira vez o método científico, o que começou a tornar os achados irrefutáveis. E os ingleses, sempre muito pragmáticos, vislumbraram a possibilidade de ter um grande nome na medicina, coisa que eles ainda não tinham. Então, Harvey, na Inglaterra, foi aceito. Mas, no continente europeu, demorou muito tempo. Por que é a considerada maior descoberta médica do milênio? Por essas razões. Primeiro, a abrangência do conceito de circulação. A circulação permitiu que órgãos, tecidos heterogêneos se reunissem em organismos superiores. É o sistema integrador por excelência. Foi a primeira vez que o método científico foi aplicado na fisiologia e na medicina, iniciando o discurso médico moderno. Destruição de uma concepção mítica milenar e a criação das bases científicas da medicina moderna. A descoberta da circulação do sangue é o fato central da fisiologia e da medicina moderna. E é um paradigma aí modificado há mais de 400 anos. Então, por isso, essa afirmação de Harvey é considerada a maior do milênio. Com a descoberta da circulação do sangue, surge a ideia de débito cardíaco. Funda-se a fisiologia moderna e, pela primeira vez, o funcionamento de um órgão é relacionado com números. Porque o Harvey também, na exposição de motivos, ele mediu o tamanho do ventrículo do animal, olhar o volume do ventrículo esquerdo do animal e o número de vezes que batia por minuto. Então, calculou pela primeira vez o débito cardíaco. E verificou que esse sangue só poderia circular, porque representava 3 vezes o peso do animal, na unidade de tempo. Então ele não podia se consumir na periferia, ele só poderia circular. Apesar disso, ele foi refutado. O Riolan, grande do século passado, se circular não pode dar mais que 1 ou 2 voltas por dia. O Guy Patin, que é um exemplo de reacionarismo médico, diretor da Faculdade Médica de Paris, diz que a ideia é paradoxal, inútil para a medicina, falsa, impossível, ininteligível, absurda e nociva à vida humana. A ideia de circulação. Mas depois de Harvey, ficou estabelecido que o sangue circula pelas artérias e veias, unidas pelos capilares e impulsionados pelas fístulas. Mas a circulação serve para transportar só alimentos? Era uma resposta que ficou pendente. O sistema circulatório é aberto, a carne porosa, os capilares não eram conhecidos. O coração gera o calor corporal, não é verdade. Os pulmões servem para esfriar o coração, não é verdade. O sangue tem 2 cores devido ao tamanho dos poros, agitação e fragmentação, também não. Então, o que é verdadeiro aqui é que o sangue circula continuamente. Mas a resposta a essas questões iniciou o conhecimento da circulação. Malpighi, mostrando os capilares pulmonares, fechou o sistema circulatório de Harvey. E Giovanni Borelli teve a intuição genial de dizer que o sangue era aerado por difusão. Conceito de difusão pulmonar, que só foi comprovado por Krog no início do século XX. Na Inglaterra, o grupo da Oxford Society começou a desenvolver ideias como circulação e combustão. Robert Boyle verificou, ou pelo menos percebeu que fogo precisa de ar,
vida precisa de ar. Pouco ar extingue o fogo, pouco ar extingue a vida. O fim do fogo é a cinza, o fim da vida é o pó. Então, a relação entre combustão e respiração. Richard Hooke, com experiência em animais, verificou que a vida depende de contínuo suprimento de ar fresco pelos pulmões. Ou seja, colocou um fole na traqueia de cachorros e verificava que quando parava de acionar o fole, o animal desfalecia. Recomeçava a acionar o fole e o animal melhorava. Ficava esperto. Então isso ficou demonstrado que era ali a ação do ar. Richard Lauer mostrou que o sangue troca de cor nos pulmões. Conhecimento importante. O sangue troca de cor nos pulmões. Chegando pela artéria pulmonar, ele é escuro. Nas veias pulmonares, ele é claro. Vejam só, um conhecimento tão óbvio precisou de séculos para chegar a ele. E, finalmente, John Mayhoff declarou que o espírito nitroaéreo, é claro que eles sabiam que alguma coisa no ar motivava todas essas ações. Era o espírito nitroaéreo. O tal espírito nitroaéreo é o oxigênio. É o mesmo na respiração, na combustão e na calcinação dos metais. Então, esse era o conhecimento da fisiologia cardiopulmonar no fim do século XVII. O sangue circula dentro de túbulos, Malpighi, alvéolos e tecidos, necessita de um suprimento de ar fresco, Hooke. A mudança da cor nos pulmões deve-se a contato com o ar. Alguns constituintes do ar é removido na respiração, que é o oxigênio, e que essa porção é a mesma removida pelo fogo na combustão. Faltava descobrir. Aí chegou um dos maiores gênios da ciência, Antoine Laurent Lavoisier, que identificou o oxigênio, a sua constituição, e terminou com a teoria dos 4 elementos. Lavoisier mostrou que o ar não é um elemento, mas é a reunião de oxigênio e nitrogênio, que a água não é um elemento, mas reunião de hidrogênio e oxigênio, que a terra não é um elemento, mas constitui de muitas substâncias, e que o fogo não é um elemento e depende da união do corpo combustível com o oxigênio. A ciência ainda não prestou o tributo merecido a Lavoisier. Lavoisier foi decapitado pela Revolução Francesa porque era desafeto do medíocre Marat. 2 anos depois, a França revogou a sua sentença de morte. Bom, a descoberta do oxigênio, a descoberta dos capilares, a descoberta da circulação, começaram a criar a mecânica, a dinâmica circulatória. O reverendo Stephen Harris fez experiências mostrando que as artérias têm pressão mais alta que as veias. Criou o termo capilar 100 anos depois da morte do Malpighi. O Adolf Fick estabeleceu a fórmula do débito cardíaco. O Otto Frank começou a estudar a mecânica cardíaca. O Fick estabeleceu o método mais importante capaz de explicar e estudar o funcionamento do coração. A medida do débito cardíaco permitiu ampliar as fronteiras do estudo fisiológico, matematicamente, do estado basal ao exercício máximo. Depois que Fick ensinou a medir o efeito final do desempenho cardíaco, a lógica do conhecimento voltou-se para a descoberta de seus determinantes. Bom, então, nessa altura, Lavoisier também estabeleceu os princípios da respiração, que o organismo capta oxigênio, forma CO2, elimina pelos pulmões, tudo isso. Mas o transporte do oxigênio pelo sangue só foi elucidado no início do século XX, com Bohr, Hasselbalch e Krog.
e que estabeleceram a curva de dissociação da hemoglobina, que é uma das tantas maravilhas da natureza, a curva em S da dissociação de hemoglobina, que permite que o PaO2 arterial oxigene, sature a hemoglobina, fazendo com que libere oxigênio nos tecidos, capte nos pulmões, e que, mostrando que a hemoglobina transporta 70 vezes mais oxigênio do que dissolvido no sangue, o que é capaz de assegurar a vida. Sem esse pigmento, ela não existiria. Fonte de Krog. A importância da curva de dissociação de hemoglobina, elo entre circulação e débito cardíaco efetivo, cálculo do conteúdo, transporte e consumo de O2, que é útil não só para a cardiologia, mas para todas as especialidades, quantificação da função respiratória e cardíaca. No século XIX, agora a insuficiência cardíaca devia-se a acúmulo de pressões retrógradas ao coração. Isto só foi reconhecido em 1913 por James Mackenzie, que a insuficiência cardíaca deve-se à falência das forças propulsoras anterógradas. E todo esse conhecimento fantástico que a ciência hoje apresenta. Tudo porque, em 1628, Harvey disse que o sangue circulava. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gottschall, acadêmico Gottschall. Parabéns pela exposição brilhante, cadenciada por todos esses vários séculos, mostrando a evolução do conhecimento. E realmente a curiosidade foi descoberta, nós conhecemos, para o professor Gottschall, que botou o título, e é realmente a maior descoberta do médica do milênio é a circulação. Essa é a conclusão completa e realmente, pelo apresentado, certamente nós ficamos conhecendo esse aspecto importantíssimo que comanda completamente todo o conhecimento médico. Tá, eu abro a palavra aos senhores acadêmicos, se tiverem algum comentário acerca das duas exposições brilhantes do acadêmico Henrique Murat e do acadêmico Carlos Gottschall. Com a palavra. Com a palavra. Eletronicamente. Pronto? Em primeiro lugar, Com a palavra, acadêmico Monassés Fonteles, do Ceará. Do Ceará, sim. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os dois apresentadores, ao presidente da sessão, que também o fez de uma maneira brilhante, e dizer que esta academia está ligada diretamente a 3 pessoas citadas aqui pelo acadêmico Murat. Primeiramente, o Dr. Denton Cooley, que eu tive a oportunidade de conhecer. Foi ele que operou o professor Lauro Solero, quando ele fez a cirurgia de substituição da válvula mitral. E o professor Denton Cooley não cobrou a cirurgia, que era muito cara naquele tempo, lá na Cleveland Clinic. O doutor Solero, quando retornou, eu tinha passado 1 ano trabalhando na Praia Vermelha, no 6º ano de medicina, e então ele disse: você vai trazer um presente bom lá do Ceará, para eu mandar para os Estados Unidos, para o doutor Denton Cooley. E aí eu consegui uma toalha de labirinto, artesanalmente, de alta qualidade, que eu soube até bem pouco tempo que ele ainda estava usando essa toalha. Segundo ponto, diz respeito ao Dr. de Baker. O Dr. de Baker eu conheci pessoalmente. Ele tirou o prêmio Lasker juntamente com o meu orientador. Ele pelo trabalho
desenvolvido na cirurgia cardiovascular, e o meu orientador, o professor Raymond Alquist, por ter descoberto o receptor beta-adrenérgico. E aí faz um elo com aquilo que falou meu amigo Gottschalk, porque lá no Medical College of Georgia, onde eles trabalhavam, havia um dos maiores fisiologistas cardiovasculares de todos os tempos dos Estados Unidos, que foi Bill Hamilton, quem primeiramente desenvolveu o método de diluição para medir o débito cardíaco através do princípio de Fick. De forma que, de uma maneira ou de outra, eu tive envolvido com o princípio de Fick, tive envolvido com o Dr. de Beck, que conheci pessoalmente, e, finalmente, ainda dentro dessa história, uma das maiores descobertas foi a de Robert Fuscott, que foi a descoberta de que o endotélio vascular tinha um valor fundamental na preservação da fisiologia da aorta e de outros vasos. E que, muito provavelmente, grande parte dos aneurismas que se desenvolvem, eles começam por uma falta de função adequada dos endotélios em diversas partes da árvore circulatória. De forma que eu quero parabenizar os dois e dizer que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Dr. Robert Fuscott, o Dr. de Cooley e o Dr. de Baker, que está ligado a essa academia através do professor Lauro Solero, que deve completar esse ano 100 anos. Vou lembrar pelo menos o professor Solero nesse momento. A ideia desenvolvida a descoberta da circulação sanguínea, ela fica consubstanciada por uma coisa que pouca gente sabe, mas o que apresentou o trabalho sabe. Ele podia ter dito, mas eu acho que ele passou. É que nós temos uma cópia do livro do Harvey aqui na nossa academia. Poucas bibliotecas no país, eu creio que tenha. Talvez só a nossa tenha essa cópia sobre a circulação do sangue no coração. Muito obrigado. Parabéns, professor Monacés, acadêmico Monacés. Só para completar a citação do professor Monacés, que a doação do livro do professor Harvey foi feita pelo professor Gottschalk à nossa biblioteca. E por falar em livros, eu também tive ocasião, na nossa visita da academia à Espanha, na Faculdade de Valladolid, na biblioteca de Valladolid, da Faculdade de Medicina de Valladolid, nós tivemos oportunidade de ver o livro original, a edição original de Vesalhos. Abriram um cofre, aquilo era guardado como várias coisas, mas nós tivemos a oportunidade de ver o livro de Vesalhos. Eu estou até hoje eu me surpreendo com as figuras, foi uma coisa fantástica. O livro do Vesalhos é uma coisa, como é que aquilo foi escrito em 1540, é uma coisa fabulosa. Nós tivemos essa oportunidade. Com a palavra o acadêmico Arno Ristoff. Eu posso fazer isso? Professor, quer adicionar aqui? É só um adendo ao que disse o nosso querido acadêmico Orlando Marqueira com relação ao livro do Harvey. Foram impressos 200 exemplares originalmente e hoje restam 56 dispersos nas mais importantes bibliotecas do mundo. E a maioria deles sem a primeira página. Foi arrancada pelos presbiterianos de Cromwell, porque o Harvey dedicou o Demoto Cordis ao Carlos I, que foi decapitado pelos presbiterianos. Então o livro não tem a primeira página, o que resta. Está frio, faz frio. Com a palavra o acadêmico, prezado senhor presidente citado dessa hoje aqui sessão, na nossa conferência, meu querido professor Orlando Marques Vieira, aos apresentadores, caros confrades, professor Gottschalk, meu amigo Henrique Murat, prezados acadêmicos e convidados. Difícil não falar aqui nessa sessão histórica, pelo menos compartilhar com vocês um momento que caiu em mim como um raio fulminante, quando no ano de 1991, no início do ano, num simpósio organizado em São Paulo pelo saudoso colega Zé Mário Marcondes dos Reis, que era diretor do Hospital Ipiranga, organizou um simpósio pequeno do hospital, para o qual ele convidou 4 convidados, eu fui um desses privilegiados, e um dos outros era Juan Carlos Parodi. Parodi havia recém-operado o primeiro tratamento endovascular de aneurisma de aorta
abdominal. Depois veio se saber que na Rússia tinha feito um também da aorta torácica, por abordagem através do arco aórtico, mas o Parodi teve a grande inventividade de fazer isso através da via femoral. Um paciente de alto risco cirúrgico que certamente não sobreviveria a uma cirurgia aberta abdominal. E eu tenho o privilégio de ter entre as minhas coisas guardadas uma separata, uma prova da separata dele, ainda que ele recebeu para revisão. E que eu fiquei tão empolgado, e ele escreveu ali ao meu amigo Arne: eu sinto que tenho em você um companheiro para essa jornada. E aquilo realmente me marcou muito, e nós lutamos muito para começar a fazer o tratamento endovascular da aorta aqui no Brasil. Hoje em dia, depois de muitos percalços, como toda atividade pioneira, ela se estabeleceu, está bem enraizada. Nós conseguimos com isso uma redução muito grande da mortalidade, nós conseguimos estender o tratamento do aneurisma da aorta até a nonagenários, a pessoas de alto risco cirúrgico, e com uma taxa de mortalidade hoje que é inferior a 2%. Então, sem dúvida, foi um grande progresso. E aqui no Brasil, grande parte desses passos foram dados com várias publicações nos anos 90, sobretudo, de pioneiros que se dedicaram a isso, que foram citados aqui pelo Dr. Henrique. Então, eu fiquei muito feliz com a sua apresentação, Henrique, muito engrandecido e com muita coisa que realmente, muitos conceitos que estavam flutuando dentro da minha mente com a apresentação do professor Gottschalk. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Arno Richter. Continua aberta a palavra aos senhores acadêmicos. Não havendo mais nenhum acadêmico que queira se pronunciar, eu vou... Como eu e o professor Gottschalk tivemos a oportunidade de tecer comentários e elaborar essa sessão da história da medicina, eu me sinto satisfeito. Você faz alguma coisa, você tem a sua autoavaliação. Mas eu acho que foi uma tarde, para mim, altamente proveitosa. As apresentações foram brilhantes e atingiram aquilo que eu queria que atingisse, que nós queríamos que atingisse. Primeira exposição, além da parte técnica, da parte cirúrgica que foi apresentada, enaltecer o cirurgião brasileiro. É uma área em que os cirurgiões brasileiros têm grande projeção, tiveram grande atuação e precisam ser revividos, precisam ser mostrados, inclusive na atualidade. A cirurgia cardíaca, a cirurgia vascular, ela sempre empolga. Num congresso há anos atrás realizado, foi feita uma enquete sabendo qual teria sido o maior momento da cirurgia. Então fizeram uma lista de uma exposição, o congresso foi em São Paulo há anos atrás, de várias cirurgias, tinha mais ou menos elencadas umas 60 cirurgias, 50 cirurgias, mais ou menos nessa faixa, 40, 60 cirurgias. E ganhou o mais votada cirurgia, que é o maior momento da cirurgia de todos os tempos, foi a circulação extracorpórea. Não sei se todos darão razão a isso, seria o voto, evidentemente, as ideias não são todas elas confluentes, não são iguais, mas eu acho que a circulação extracorpórea foi realmente um marco extraordinário da pesquisa da cirurgia. E, realmente, os cirurgiões daquele congresso opinaram que o maior momento da cirurgia seria aquela que foi feita a realização da cirurgia com o coração aberto, parada do coração e utilização da circulação extracorpórea. Mas para mostrar que nós temos também uma sensibilidade muito grande e realmente se tratam de assuntos altamente extraordinários do ponto de vista técnico, cirúrgico e do ponto de vista científico, e que traz no bojo a experimentação, principalmente um método científico para ser colocado nas pesquisas e no desenvolvimento da medicina. Nós temos a segunda parte, que é a exposição do professor Mota de São Paulo sobre o Museu Carlos Lacaze, e eu vou dar, então, por encerrada essa parte da nossa sessão sobre História da Medicina,
solicitando, nós vamos solicitar o professor Gottschall e eu, vamos solicitar o presidente, para sempre lembrar, durante os anos, umas sessões sobre história da medicina para serem trazidas aqui, para serem apresentadas. Muito obrigado e vamos ao lanche acadêmico. Eu queria, nesse momento, passar a mão do professor Henrique Murat. Por favor, Henrique Murat, o seu diploma que faz jus pela sua apresentação brilhante, nosso acadêmico, e o nosso grande Carlos Marcial Gottschall, sempre com exposições brilhantes sobre a parte cardíaca, sobre a circulação. Parabéns, professor Gottschall.